Olá, querido, seja bem-vindo ao canal da Bereana São Bernardo do Campo. Daqui a pouco você vai entrar em contato com uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida. Então aumente a sua expectativa e veja esse vídeo. Hoje Deus vai renovar o nosso compromisso. Pastor, compromisso com o quê? Então assista a mensagem, ouça a mensagem que você vai entender com o quê, tá bom? Nós vamos falar sobre algumas áreas, mas eu gostaria de começar falando sobre a renovação do compromisso com a nossa igreja local, né? Eu trouxe aqui algumas fotos. Cadê? Vamos ver se esse negócio vai funcionar mesmo. Eu acho que a pilha... Ó, tá? Hoje está tudo cooperando para que não aconteça. Vai, não foi? Aí, ó. Foi, foi, agora foi. Gente, isso aqui foi quando nós começamos. Nós temos algumas pessoas aqui hoje, alguns chegaram depois, mas começamos nas casas. Ó, aqui, ó. Camila, o Joe com violão. Ah, Polly, é você, né, Polly? Aí? É a Polly? Meu Deus! No final a gente vai te apresentar. Mas você, sim, você é igualzinha essa menina aqui, ó. É que o pixel tá difícil. Eu chamei de igualzinha a Polly. Depois eu vou mostrar uma foto, eu ainda não sei o seu nome, a gente vai apresentar no final. Mas você é igualzinha a Polly, tá bom? A Polly aqui, tá meu irmão. Aqui nós começamos, gente, nas casas aqui, ó. Ó, aqui era a casa do Eric, a gente fez na casa do Joe, aqui lá em casa. Aqui foi na laje do Fagner, isso lá em janeiro. A gente não tinha nesse lugar, não sabia nem onde que a gente ia fazer a igreja, gente. Tinha nada, nós começamos assim, na coragem, né? Nós tínhamos o quê? Uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. E quando nós temos uma promessa de Deus, gente, olha só, a fé, eu aprendi ontem. Olha só, é bom, né, a gente ouvir outras pessoas. A fé, se a gente pudesse soletrar elas, a gente soletraria como risco. Repita comigo, risco. A fé, ela sempre vai te exigir sair da sua zona de conforto. Se você quer crescer em Deus, você vai precisar dar um passo de fé. Lembram-se de Pedro, por exemplo. Pedro estava dentro do barco e tal, do nada, Jesus falou assim, não, eu vou ficar no monte, vou orar. De repente, Jesus resolve aparecer no meio do mar. Aí Pedro olha e o pessoal diz, meu Deus, é um fantasma. Já existia esse negócio de fantasma 2.000 anos atrás, não é recente não. Pedro ficou com medo, é um fantasma. Aí Jesus falou assim, não, sou eu mesmo. Aí Pedro falou assim, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. Aí Jesus falou, então vem. E é aqui, né, imagina que aqui é o barco, aqui é o mar e Jesus de frente para ele. Você precisa ter fé ou não para andar? Fé é assumir riscos, amém? E nós jamais vamos crescer, nós jamais vamos viver o melhor de Deus para a nossa vida se nós não assumirmos riscos. E isso aqui foi um risco, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida e da Jaque, começar esse trabalho. Nós começamos assim, gente, com pessoas que não amavam quatro paredes. Nós começamos com pessoas que não amavam ar-condicionado, que não amavam um LED, que não amavam a parede preta. Não. Nós começamos com pessoas que amavam a Jesus. E esse amor a Jesus nos fez continuar. E esse amor a Jesus nos fez crer. E disso, do nosso passado, que não é tão distante, é muito recente, né? Nós estamos no presente. E o presente você está participando aqui hoje. Olha que coisa linda. Hoje eu ia trazer, é que faltou-me tempo, né? Mas eu ia trazer as fotos de como estava esse local antes dessa transformação, o antes e o depois, né? Mas hoje você está no presente, e o presente a gente tem a Cássia, né? A adoradora ali, cadê com a mão para cima, gente? A resolução ficou horrível aqui, mas dá para ver, ó, a minha esposa, a gente, o Tiago aqui, ó, os kids, nossos kids ali. Que, enfim, gente, é isso, a gente não tem do designer, né? Se você é bom de design, me chama no final do culto, tá bom? Vamos conversar. Esse é o nosso presente, amém? Tá tudo bem com as luzes aí, gente? Isso pode deixar, isso aí, deixa assim, ótimo. Esse é o nosso presente, e a grande pergunta é, e o nosso futuro? Eu coloquei uma interrogação. Por quê? Porque o nosso futuro depende de um compromisso. O meu futuro e o seu futuro, ele depende da gente ter um compromisso em fazer certas coisas e acreditar em certas coisas. Quem está aqui comigo? Amém? Então o futuro dessa igreja, eu não sei, mas eu já sonho.
Eu não sei, mas eu já sonho. Eu já sei, eu não sei quantos membros nós teremos até dezembro, mas eu já tenho numa planilha quantos eu quero ter. Se vai acontecer, eu não sei, mas eu já visualizei. Irmão, isso é para tudo na sua vida. Eu quero comprar o meu carro, eu quero comprar minha casa. Sonhe, visualize. Tem uma frase que diz assim: você nunca alcançará um lugar se você não estiver tido lá primeiro, né? O poder da visão, de você sonhar. Então eu não sei, mas eu sei, por exemplo, que daqui a algum tempo, até o ano que vem, nós teremos pequenos grupos em escolas, em faculdades. Nós teremos pequenos grupos em cada residência aqui. Nós queremos transformar Baeta Neves, nós queremos transformar essa cidade. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu já estive lá. Eu já assumi um compromisso com Deus hoje. Entende isso aqui, gente? Vamos lá, deixa eu liberar já essa primeira palavra sobre a sua vida. Se você quer que algo aconteça na sua vida, assuma um compromisso hoje. Hoje a palavra da moda é procrastinação. Quase falei um mistério aqui, não é? A palavra da moda. E aí você tem cursos online de 5 passos para deixar de procrastinar. O que é a procrastinação? É deixar para depois o que você pode fazer hoje, né? Gente, a gente procrastina em algum nível. Mas presta atenção aqui em mim. Se você deseja viver em lugares altos, se você deseja viver o plano de Deus para a sua vida, você precisa assumir um compromisso hoje. O seu futuro depende das atitudes que você se posicionar hoje. O seu futuro no seu emprego, o seu futuro na sua faculdade, o seu futuro profissional, o seu futuro ministerial. Amém? Quem está entendendo isso, gente? E assim como o futuro dessa igreja, eu decidi começar assim para você entender que não sou eu que vou construir, que vai fazer essa igreja crescer sozinho. Meu Deus, se dependesse de mim, não ia dar certo, né? Quantas vezes, gente, eu venho aqui durante a semana, eu dobro meus joelhos aqui, ó, eu olho para cada banco vazio, eu coloco a mão em cada banco aqui. Vocês se lembram, gente, quem estava aqui quando a gente fez a nossa primeira oração nesse lugar? Quando a gente fez a nossa primeira oração, quando esses bancos aqui chegaram de plástico, eu virei para a galera que estava aqui, tinha acho que 8 ou 10, né? Eu falei assim: gente, vocês estão vendo cada banco desse aqui vazio? Aqui vai ser, esse banco vazio, eu já vejo como cada pessoa que vai sentar aqui sendo transformada, é uma família transformada, é uma pessoa sendo liberta das drogas, é um casamento sendo restaurado. A gente tem que visualizar. Só que eu não vou conseguir construir essa igreja sozinho e crescer essa igreja sozinho. Amém, gente? Amém. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Esse é só das antigas, né? Nós precisamos... eu não lembro mais, porque eu só lembro dessa parte. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Deus cria o homem, olha para ele e fala assim: não é bom que o homem ande só, vou criar uma ajudadora. Deus não criou o ser humano para viver sozinho. Deus me criou e te criou para viver em comunidade. E hoje, eu queria, baseado numa história, uma história muito interessante que talvez você não saiba, ou saiba. Lições que nós vamos aprender para que a gente assuma um compromisso. E as lições que nós vamos aprender hoje servem para qualquer área da sua vida. Eu não sei qual área você entrou aqui hoje precisando fazer com que ela cresça. Mas eu sei que você vai sair daqui hoje assumindo um compromisso. Assumindo o que, gente? Um compromisso. Essa palavra eu vou repetir umas 10 vezes aqui durante a pregação para você entender mesmo, tá bom? Compromisso, é bem didático. E a história que eu quero aprender com vocês, eu vou começar aqui, ó. Você sabia que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento? Quem sabia? Todo mundo sabia? Antigo e Novo Testamento. Essa aqui é a história do Antigo Testamento, resumida. Os 39 livros do Antigo Testamento. Deus chama um homem chamado o quê, gente? Abraão. Deus chama um homem chamado Abraão e fala assim: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você um povo. Olha que interessante. Mas para isso você precisa sair do meio da tua parentela e ir para um lugar que eu ainda vou mostrar. Abraão, mas onde é Deus? Né? Me passa aí para eu olhar no site aqui, para ver como é que é o GPS, para eu botar no Waze. Não, Deus falou assim: só vai, né? Exagero, tá? Só vai.
Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele obedeceu a voz de Deus sem saber para onde ia. Deus chama esse homem, e por causa dele nós estamos aqui hoje, você vai entender. Abraão, nasce Isaac. De Isaac nasce quem, gente? Meu Deus, gente. De Isaac nasce? Jacó tem filho demais. Pelo menos 12. Jacó, Deus muda o nome dele para quê, gente? Eu estou testando o conhecimento de vocês. Deus muda o nome de Jacó para qual? Israel. De repente, Israel, o antigo Jacó, tem 12 filhos. Esses 12 filhos se multiplicam. E eles estão escravizados numa terra chamada Egito. Ao ponto, alguns estudiosos dizem que eles se multiplicaram a cerca de 2 a 3 milhões de 12. Mas tem uma coisa que crente gosta, o povo de Deus gosta de multiplicar. É multiplicar. Né? É um mandamento de Deus. O povo se multiplica. O faraó da época começa a colocá-los, né, como escravos, impõe muito trabalho, eles clamam a Deus e Deus os liberta. E antes de levarem eles para a terra que ele prometeu aonde? Para quem? Lá para Abraão, eles tiveram que passar por uma coisa chamada deserto. Por quê, gente? Deus trabalha com processos. Quem acredita nisso? Antes de você chegar no lugar onde Deus tem para você, você vai passar por um processo. E o processo desse povo se chamava deserto. Eles ficaram, quem sabe quantos anos eles ficaram no deserto? Vamos ver. Quanto? 40 anos. Deus tirou eles, talvez em um mês. Deus tira o povo do Egito em um mês. Mas Deus demora 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. Ao ponto de que a geração que saiu do deserto não foi a mesma que entrou na terra prometida. Apenas 2 pessoas entraram. Quem sabe o nome deles? Nem Moisés, o libertador. Irmão, ali eu fiquei com dó de Moisés. Imagine você ter um filho e o seu filho fala assim: olha, o meu sonho é ir para Disney. Aí você pega ele, você compra passagem, você vai de avião para os Estados Unidos, você chega na porta da Disney e fala assim: filho, essa é a Disney, agora vamos voltar para casa. Isso que Deus fez com Moisés. Moisés liberta o povo, passa por um monte de problema lá, o povo murmurador, chato. Pensa no povo chato, gente. Ao ponto da Bíblia dizer que Moisés foi um dos homens mais pacientes que esse mundo tinha que ter paciência mesmo. Porque a gente é chato, né? Crente é chato mesmo. Deus falou assim: olha, tá vendo essa terra? Essa aqui, eu prometi, mas você não vai entrar. E eu não quero me ater ao motivo. Se você quiser saber, procura, né? Estuda a Bíblia, tá bom? Você não entra. Entra 2 homens, Josué e Caleb. Mas assim, eles entram nessa terra chamada, quem sabe o nome? Canaã. A terra que emana leite. Deus falou assim: toma essa terra, só entrar e habitar. Foi isso que aconteceu? O que acontece no livro de Josué, irmão? Guerra, pancadaria. Deus falou assim: olha, vocês vão entrar nessas terras, vai expulsar todo mundo. Vai expulsar todo mundo. A terra eu já dei. Eu já tenho uma palavra, até uma palavra sobre vocês. A terra é de vocês. Agora você precisa o quê? Irmão, a única coisa que cai do céu é chuva. Na época ainda caía maná, é chuva. Tudo que Deus tem para a sua vida, as promessas de Deus para a sua vida, você vai ter que... Por isso que, irmão, a partir do domingo que vem, eu declaro guerra. Você vai aprender o que você vai guerrear. Amém? E o que acontece? Eles entram, as terras são divididas em 11. Por que não 12? Porque, olha que interessante, para os levitas, Deus vira para os levitas e fala assim: olha, vocês não vão ter terra, porque a minha porção, a porção de vocês sou eu, Senhor. Às vezes a gente acha que levita é só quem toca, né? Não, irmão, pelo amor de Deus, não chame quem toca de levita, pelo amor de Deus. Se você não é da tribo de Levi, e se você não sabe levitar mesmo assim, você não é levita. Porque, se a gente fala que é levita, né? Se quer toca, levita, irmão, armava a tenda, carregava madeira, entendeu? Aí ninguém quer ser levita, né? Mas tudo bem, vamos lá, foi só um desabafo mesmo. Os levitas não tiveram terra porque o Senhor era a porção deles. Eles pegam as 12 terras e eles constituem um reino. Lembram-se qual foi o primeiro rei de Israel? Quem lembra? Saul. Deus rejeita Saul. Qual foi o segundo rei de Israel? Meu Deus, esse povo é crente demais. Davi, o homem segundo o coração? Não, o maior rei que existiu. E depois de Davi, quem foi? Salomão, um dos reis mais prósperos que existiu nesse mundo.
E ele cria, ele constrói o templo. Só que o que acontece, gente? Salomão não foi um bom rei como Davi foi. Salomão era bom em construir, mas ele não era bom na diplomacia. E quando ele morre, aí tem os irmãos lá, né? Jeroboão, Roboão, acontece uma treta, falam, não, eu quero ser o rei, o outro quer ser o rei. O que acontece? O reino vai 2 tribos para um lado e 10 para outra. Você sabia dessa história, irmão? Você não sabia. Eu estou te contando a história do Antigo Testamento de graça, sem te cobrar nada. Olha que coisa linda. Você está aprendendo no Antigo Testamento, o reino se divide. Quem está entendendo aqui? Você sabe de onde vem os samaritanos? Da divisão dos reinos. O que aconteceu? No reino sul, Judá já tinha um templo de Jerusalém. No outro reino, as outras 10 tribos, eles não tinham templo, eles iam até Jerusalém. O que eles fizeram? Não, agora vocês não vão para lá não, agora a gente vai construir um templo aqui. E aí eles se misturaram com outros povos e eles são os samaritanos. Lembra do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Os meus pais me ensinaram a adorar no monte. Estão conseguindo entender? Vem daqui. O reino se divide. E Deus faz algo com o povo, disciplina eles, com um cativeiro. O nome do cativeiro é o cativeiro vocês são crentes demais, gente. Cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico. Um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, gente. Nabucodonosor. É o rei que Deus usa para castigar o povo. Só que havia uma promessa. Deus falou assim, olha, por um tempo eu estou castigando vocês vão ser oprimidos novamente, igual lá no Egito. Mas vocês vão retornar à sua terra. Por quê? O que eles fizeram? Eles, por exemplo, o reino da Babilônia, eles eram uma estratégia, eles pegavam as pessoas mais inteligentes. Lembra da história de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego? Levaram eles, porque eles eram extremamente inteligentes, para poder servir no reino da Babilônia. E tiveram 3 levas de pessoas. E Deus, por exemplo, profetas da época do cativeiro, Ezequiel, quando você lê o livro de Ezequiel, ele começa assim, estando eu no meio dos cativos, veio a mim a palavra do... Ezequiel profetizou no meio do cativeiro, nessa fase bíblica aqui, ó. E Deus promete, olha, vai durar 70 anos, repita comigo, 70 anos. Depois de 70 anos vocês vão retornar. Só que era uma época que nem todo mundo, não havia civilização. Então, se uma terra estava desocupada, chegava outro povo e ocupava. Não é isso? Hoje em dia eu não posso chegar aqui e vou ocupar a Rússia. Não, a Rússia já está estabelecida, já tem um presidente, né? E se você quiser se meter com a Rússia, você vai se dar muito mal. Tá bom? Mas naquele tempo não. Eles ficaram 70 anos em Babilônia. E, gente, a terra deles estavam devastadas. E o que aconteceu? Eles voltaram, quando eles voltaram para sua terra, havia o quê? Pobreza. Eles não tinham mais como ter renda, não tinha como plantar, não tinha como fazer nada. Tinha escombros, as casas, o templo foi destruído. Oposição, ou seja, aqueles que ficaram, não queriam deixar eles ocupar a terra que já era deles, que Deus já tinha prometido. Lembra? Quem está entendendo isso aqui? E aí eles começam a se lembrar de quando eles tinham riqueza, quando eles tinham glória, de quando eles tinham paz. E é nessa história, gente, que Deus levanta um profeta chamado... O livro de Ageu é Deus usando um homem para impulsionar eles a reconstrução do templo, a reconstruir uma vida que eles tinham. Nós estamos na série Renove, não é isso? A palavra renovar, ela vem de reformar. Reformar não é criar algo novo. Quando você vai reformar o seu quarto, é o quarto velho que você reforma. Deus ele é especialista em pegar áreas quebradas da nossa vida e reformar e renovar elas. E o que Deus falou ao profeta Ageu, eu quero que você se levante. Esse povo está muito... Imagina, irmão, eles voltaram para a terra, já não tinha mais ânimo, já não tinha mais gosto, já não tinha uma palavra, já não tinha mais compromisso. Quem está comigo aqui? Agora nós vamos entrar na parte prática. Tá bom? Até agora eu te dei uma introdução para você entender onde que a gente está agora. Você se localizou? Quem se localizou aqui? Profeta Ageu. E aqui, com Ageu, eu aprendo uma coisa interessante. Deus ensina pelo menos 4 princípios para que eles assumissem um compromisso e para que eles reconstruíssem
o templo e a casa de Deus. Esses eram os princípios que eles receberam para reconstruir uma área da vida deles. E talvez esse seja o princípio que você precisa aplicar na sua vida, para você reconstruir aquilo que você precisa. Quem está comigo? Qual que é o primeiro? Repita comigo: trabalhar com muito esforço. Ageu capítulo 2, versículo 4, olha o que ele diz: mas assim diz o Senhor, seja forte. Olha que interessante. Zorobabel era o líder ali da época. Seja forte, sumo sacerdote Josué. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Olha o que Deus fala: mãos a, pois eu estou com. Olha o que Deus fala: vocês precisam trabalhar. Mãos à obra. Gente, nós somos uma geração, a nossa geração aqui, é a geração que gosta das coisas fáceis, rápidas e sem esforço. Estou falando alguma mentira? Na sexta-feira à noite, o que você pede? iFood. Irmão, você não levanta. Se você não precisasse levantar do sofá para pagar o motoboy, você nem levantaria. Não é? É fácil, é rápido e não exige nenhum custo seu, nenhum esforço. Nós somos uma geração assim. É ou não é? A geração da internet, do iFood, do fast food, do drive-thru. Agora você não quer mais pegar, não, agora eu vou dentro do carro, você não sai nem do carro. Ontem a gente voltando de Cotia, 00:30, eu passei em frente ao Habib's da QPC, senti o cheiro daquela esfirra, falei: meu Deus, me deu uma vontade de comer esfirra. Aí eu liguei pra Jaca, a Jaca estava em casa, eu falei: amor, tô com vontade de comer esfirra do Habib's. Ela falou: mas essa hora? Eu falei: 24 horas. Aí peguei o carro, falei: é rápido. Peguei o carro, entrei aqui no Habib's da Piraporinha, pum, peguei e já fui pra casa. Rápido, não tive nenhum esforço, só o dinheiro mesmo. Não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, gente. A nossa vida com Deus não é assim. A nossa vida com Deus não é dessa maneira. Às vezes nós fazemos Deus, a gente pensa que Deus é o nosso escravo. Às vezes a gente pensa que Deus, Ele é obrigado a fazer os nossos caprichos e as nossas vontades. Às vezes nós nós criamos um Deus à nossa própria imagem. Irmão, corre um grande risco do Deus que você está servindo não ser o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele diz: trabalhe. Ele diz: mãos à obra. O Deus da Bíblia diz: seja forte, porque eu estou com você. Nada vem de graça, nada vem rápido, mas Ele diz: se você trabalhar, há recompensa para você. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Trabalhe. Sabe quando é que você vai começar a viver os melhores dias da sua vida? Quando você assumir um compromisso e ir para cima. E o que eu acho mais lindo é que em toda a Bíblia, a garantia que Deus nos dá é: eu estou com você. Eu estou com você. E Ele diz: seja. Salmo 126, que foi um salmo escrito quando eles estavam retornando. O começo desse salmo ele começa assim: quando nós caminhávamos pelos rios da Babilônia. Você conhece esse salmo? Nós éramos como os que choram. Só que esse salmo foi escrito quando eles estavam voltando, e eles dizem assim: mas os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. O povo de Israel passaram 70 anos com lágrimas. Mas quando eles voltaram, em Ageu, Deus diz assim: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Talvez hoje você esteja na época do plantio. Talvez hoje a única coisa que você está semeando são lágrimas, são noites mal dormidas, são problemas. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: continue semeando, continue trabalhando, continue fazendo, seja forte, mãos à obra, trabalhe com muito esforço, porque aquele que semeia com lágrimas colherá com gritos. Grito de alegria, irmão. Eu estou falando grito, eu vou até gritar aqui para você entender. Alegria. Alguma vez na sua vida você já gritou de alegria? Quem que já gritou de alegria? Pelo menos uma vez na vida.
Aquilo, irmão, a alegria, ela produz algo tão forte dentro de nós que não dá para ficar lá. Você grita, você chora, você pula, você faz alguma coisa. Por quê? Porque é aquilo que preenche. Deus está falando assim: a minha alegria provocará em você gritos. Sabe por quê? Porque você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena semear, valeu a pena semear lágrimas, valeu a pena. Paulo vai dizer assim que nenhum trabalho na obra de Deus é em vão. Nenhum. Mas Deus, Ele é galardoador. Essa palavra é um pouco mais antiga? Show. Deus é recompensador. Deus é presenteador daqueles que o buscam. Sabe qual é a palavra de Deus para você? Tudo que você for fazer, faça com excelência. Irmão, se tem uma coisa, deixa eu falar, se tem uma coisa que me dá assim, ó, é eu ver alguém fazendo uma coisa mal feita. Excelência não é você ter muito dinheiro e fazer a melhor. É você fazer o melhor com o que você tem nas mãos. Eu falo isso pra galera aqui. Eu falo, gente, vai tocar, pelo amor de Deus, excelência. A Bruna, você vai apertar o botão da fumaça, é com excelência. Você vai limpar o banheiro, irmão, limpa o banheiro como se Deus fosse usar aquele banheiro. Para a glória de Deus. Eu tenho um testemunho de um homem que ele estava dentro da igreja. O pastor estava pregando o evangelho, aquilo incomodou ele tanto que ele não queria ouvir. Ele levantou e foi no banheiro. Quando ele entrou dentro do banheiro, tinha house, tinha pasta de dente. Era um banheiro tão lindo, maravilhoso, que o cara entrou e falou assim: meu Deus, como assim? Se eles tratam tão bem o banheiro, o que dirá que essa igreja tem a oferecer para mim? Ele voltou, se converteu, se batizou, membro da igreja e serve na igreja. Porque aquela igreja decidiu fazer tudo com excelência. E tem uma frase do pastor Bill Hybels que ele diz assim, do livro Liderança Corajosa. Ele diz: a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Irmão, toda vez que você entra num lugar que você vê excelência, aquilo te inspira. Não é? Você tem vontade de ficar, você tem vontade de... Por quê? Porque a excelência, primeira coisa, ela honra a Deus. Irmão, Deus não te fez de qualquer jeito. Até Deus, para criar o mundo, planejou: vou criar em 6, vou descansar no 7º. Foi assim ou não foi? Deus manda construir a arca vai ter esse tamanho, vai ser com essa madeira, você vai ter que construir em tanto tempo e tal. Deus planeja. Por que a gente é relaxado, irmão? Tá apertando, né? Eu faço rir, depois a gente aperta. Por que nós somos assim com a nossa vida? Com a vida que Deus nos deu? Por que a gente vive uma vida na teologia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você não tem uma vida de propósito, você não tem uma vida, irmão, que você não sabe para onde está indo. Sabe o que Deus está falando para você? Planeje, assuma um compromisso, tenha excelência naquilo que eu coloquei na sua mão. Viva uma vida que valha a pena. Quem está comigo aqui? A excelência, ela honra a Deus e inspira as pessoas. Trabalhe com muito esforço. Amém? Vamos para a segunda chave? E essa aqui é uma das principais. Depender da presença de Deus. Eu quero que você repita comigo. Depender da presença de Deus. Ageu 2, versículo 5. Meu espírito habita em seu meio. Como prometi, quando vocês saíram do Egito. Lembra da história, da timeline que eu passei para vocês? Quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham... O meu espírito habita em seu meio. Deus está falando assim: olha, o meu espírito habita em vocês. E sabe uma das coisas que eu mais tenho visto? Nós vamos fazer um dia a série do Espírito Santo. O Deus mais negligenciado em nosso meio é o Espírito Santo. Mas quando você vê Jesus... Quantos aqui gostariam de ter vivido na época de Jesus? Quantos aqui? Acho que todo mundo já sonhou isso. Meu Deus, eu queria saber como que era o cabelo de Jesus. Como que ele se vestia. Como que era a voz dele, né? Como que Jesus era. Eu queria ter sido um discípulo de Jesus. Não sei, né? Que eu iria morrer com certeza, porque todos morreram. Será, né? Enfim, mas pelo menos... saber como era. Essa semana a gente fez o Alfa lá, né, com a Thalita e com o Mateus, e a gente fez o Quem é Jesus, e a gente é um vídeo de 20 minutos em Israel. Alguém aqui já foi em Israel? Acho que ninguém, né? Não foi. Eu já fui via Google Earth.
Coloca lá, é muito bom, você consegue ver as ruas. Irmão, é aquilo. Pobre não pode estar lá, mas sonha, entendeu? Sonha, vai, visualiza, entendeu? Vai lá na frente. Amém? Eu tenho um sonho de ir para Israel. Ainda não dá? Não dá, mas já estive lá. Via Google, mas já estive. E aí Jesus, irmão, ele vira para os discípulos e fala assim, olha, eu tenho que ir. Aí os discípulos viram para ele, mas não, você não vai não. Como assim? Aí Jesus fala uma coisa que isso precisa entrar no nosso entendimento. Ele diz assim, é melhor que eu vá. O que pode ser melhor do que ter Jesus em carne e osso aqui na terra? Aí ele continua dizendo, porque se eu não for, ele não vem. O que pode ser melhor do que ter vivido com Jesus há 2000 anos atrás? É viver com ele habitando dentro de nós. Mas a gente não compreendeu isso. Nós vivemos uma vida como se a presença de Deus não estivesse no nosso meio. Sabe por que às vezes a gente não tem ousadia de orar por um enfermo? Porque a gente não acredita que Deus cura. Ah, está na Bíblia. Ok, mas o que a Bíblia está produzindo de algo prático na sua vida? Essa é a minha pergunta. Jesus falou assim, olha, eu preciso ir, e é melhor, meu Deus, Jesus falando, é melhor, eu tenho que ir, porque quando Ele vier, Ele estará convosco, até a consumação do século. E o nome dEle é Consolador. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele, olha o que Ele diz, Ele guiará vocês em toda verdade. O Espírito Santo. E Ele está aqui no nosso meio. Sabe qual foi a garantia que Deus deu para aquele povo? Para eles reconstruírem a vida deles? Eu habito no meio de vocês. Mas isso parece não ser suficiente hoje. Sabe por quê? Porque nós temos muitas outras coisas que ocupam o lugar de Deus. Às vezes nós temos amizades que são maiores do que Deus na nossa vida. O nosso trabalho está em primeiro lugar do que a presença de Deus na nossa vida. A nossa faculdade, o meu hobby, os meus afazeres. E sabe o que Deus está falando para nós, gente? Vocês precisam depender da minha presença. A minha presença é tudo o que vocês precisam. Eu quero continuar lendo aqui a partir do capítulo 4, em Zacarias, que profetizou na mesma época. Ele diz assim do Senhor Zorobabel, não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em... Não, vamos ler Efésios 3, 20 de novo. Eu vou contar até 3, você vai ler junto comigo. 1, 2, 3. Toda a... Por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. O Deus que habita em você é capaz de realizar infinitamente mais daquilo que você pode pedir ou pensar. Deus diz, o meu caminho é maior do que o seu, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Não espere pouco de um Deus que pode tudo. Deus, eu gosto de Efésios 3:20. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. O pedido de Deus para mim e para você é: troca os seus sonhos com os meus. Porque eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você. Gente, eu sinto de falar isso de Deus hoje aqui.
Não estava no esboço não, mas deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem pessoas aqui nessa noite que ela está na margem de duas vidas. Ela não sabe se... Deixa Deus ministrar no seu coração. Ela não sabe se ela anda desse lado ou se ela mergulha mais em Deus. Ela está andando numa corda. Os rios de Deus à disposição e você ainda não sabe se vale a pena ou não. Deus está falando uma palavra para você aqui nessa noite. Apocalipse. Queria eu que você fosse frio ou quente. Mas porque tu és morno, eu vomitar-te da minha boca. Irmão, Deus prefere que você seja frio do que você ser indeciso. Porque a vida cristã, ela é feita de um compromisso que nós assumimos. Irmão, aqui nessa igreja, nós não vamos pregar esse evangelho barato. Um evangelho que não requer nada da nossa vida. Aqui nós vamos pregar o evangelho de Jesus e que ele diz assim: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Ainda em Apocalipse, o próprio Jesus escreva isso a essa igreja e diz: eu vou te vomitar porque você é morno. Irmão, a palavra de Deus para nós nessa noite é: você precisa assumir um compromisso real hoje. O compromisso de viver uma vida. Posso te falar uma coisa? Deus tem muito mais para liberar sobre a sua vida. A vida com Deus é algo tão lindo. É algo tão maravilhoso. Não tem volta. A gente que é crente, irmão, a gente não presta nem para pecar. Quem é nascido de novo só presta para ser crente. Porque a gente que é crente, a gente peca e não peca 100%. A gente tem sempre, meu Deus, isso está errado, eu não podia estar fazendo isso. Sabe por quê? Porque existe um Deus habitando dentro de você, falando assim: se decida nessa noite viver um compromisso real comigo. Havia uma multidão. Jesus tinha uma multidão e tinha discípulos. A multidão estava ao lado de Jesus porque, pelo que Jesus fazia, multiplicar pães, milagres. Teve um episódio na Bíblia em que o milagre acabou e o pão acabou. A multidão, diz a Bíblia, que saiu enfurecida. Olha só, irmão, Jesus, vendo a atitude da multidão, ficou enfurecido. Virou para os discípulos, os mais próximos, e falou assim: vocês querem ir também? Se vocês quiserem, pode ir. Eu recomeço de novo, eu chamo outros 12. Pode ir. Aí Pedro, eu amo Pedro, ele fala para mim uma das frases que é mais linda. Ele diz: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não há outro caminho. Sabe o que Deus está falando para nós, gente? Compromisso. Compromisso. Viver uma vida com Deus. Viver uma vida que valha a pena. Quem está entendendo isso? Não espere pouco de um Deus que pode tudo. E eu quero ir para o terceiro e penúltimo ponto, para a gente já finalizar. Está quase acabando. Sabe qual que é a nossa grande dúvida? É se eu assumir um compromisso com Deus. Pode ser que falte recursos. Pode ser, olha só, nós colocamos em dúvida. E o terceiro ponto, nós precisamos confiar que os recursos virão de Deus. Olha o que Ageu 2, versículo 7 e 8 diz: sacudirei todas as nações,
e os tesouros das nações virão para este templo. A prata e o ouro me... Não, foi muito fraco, acho que você não acredita nisso não. A prata e o ouro me... Diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu falar uma coisa, gente. O propósito sempre vem primeiro que o recurso. Deus nos convida a caminhar com Ele, sem enxergar o que vem mais na frente. Imagina se Deus vira para José e fala assim: José, você vai ser governador do Egito, ô glória. Mas, você vai ser traído, você vai ser jogado no buraco, vão te levar preso, vão te acusar de estupro, aí você vai preso de novo, aí o cara que você ajudar a libertar vai esquecer de você, você vai ficar mais 7 anos preso. Mas e se Deus falasse tudo, irmão? Duvido que José ia... Deus não revela o que vai acontecer no processo, mas Ele garante uma coisa: os recursos você pode confiar que virão. E qual que é o nosso problema? É que nós queremos ver para crer. Nós queremos ver para caminhar. Não, Deus, mas como que vai ser? Não, me fala aí, Deus. Se eu não souber, eu não vou. Deus está falando assim: eu sou o dono da prata e do ouro. Olha o que ele diz: eu sacudirei as nações e os recursos virão para o templo. Sabe que, irmão, o homem mais rico desse mundo, o dinheiro não pertence a ele. Deus diz: minha é a prata e o ouro. Talvez uma das preocupações sua hoje é recurso. De onde vai vir? Se eu assumir um compromisso, o que pode acontecer? Tem uma frase do Hudson Taylor que ele diz assim: a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de... Jamais terá falta dos recursos de Deus. Deus está falando para mim e para você: eu vou suprir as suas necessidades. Quem está entendendo isso, gente? Vamos para o último ponto? Vamos para o último ponto? Quem está aqui? Dedicar tudo para Deus. E ele diz assim: olha, a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a... Olha o que Deus estava garantindo para aquele povo que estava voltando do cativeiro. Ah, vocês estão com saudade de Salomão? Irmão, quem lembra, lê lá em Reis, como que foi a inauguração do templo de Salomão? Ele sacrificou mais de 1000 bois. Uma chacina aquele lá. E a glória de Deus desceu. Deus desce e fala assim: Salomão, pode me pedir o que você quiser. Foi quase o gênio da lâmpada. Só não era 3 pedidos, era 1. Salomão, me pede uma coisa e eu te darei. Irmão, a inauguração do templo fez Deus descer e realizar um desejo do rei. E Salomão, como foi um menino bem criado por Davi, falou assim: me dê sabedoria para poder guiar o teu povo. A resposta de Deus para ele foi: porque você não me pediu nem prata, nem ouro. Não somente te darei sabedoria, mas juntamente com ela todas as riquezas. E não haverá nenhum homem mais rico do que você. Imaginou isso? Agora ele vira para um povo sem terra, sem teto, sem dinheiro, sem recurso, e vira para ele e fala assim: lembra o que aconteceu lá? Você lembra? Deus levanta o profeta Ageu, irmão. Eu não sei como foi que Ageu profetizou, se ele levantou e fez assim. Só sei que ele liberou uma palavra e falou assim: olha, Deus, assim diz o Senhor, a glória desse templo será maior do que a primeira. Aleluia. Irmão, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu sinto de Deus aqui. Deus tem coisas muito grandes para realizar sobre a sua vida. É que você não enxerga. Sabe qual é o nosso problema? Nós vivemos a vida a partir do que nós vemos hoje.
E Deus fala assim, olha o que ele diz, vai ser, será. Isso é o que, gente? Vamos lá, tempo verbal, qual que é? Futuro. Deus diz hoje que o futuro será brilhante. Deus diz para um povo sem teto, sem dinheiro, sem recurso, sem nada, o que vai acontecer com vocês no futuro vai ser maior do que vocês estão vivendo hoje. E essa é a palavra que Deus está liberando sobre cada um aqui. Talvez o que você está vivendo hoje não condiz com o que Deus um dia prometeu para você. Mas Deus está falando para nós, a promessa continua de pé. A promessa continua de pé. Ainda que você tenha caído, ainda que você não esteja vivendo hoje, Deus está falando, continua de pé e vai ser ainda maior. Então viva hoje com a palavra que eu liberei sobre a sua vida no futuro. Quem está entendendo isso, gente? Deus garante a presença. E ainda nesse versículo ele garante uma segunda coisa, a paz. Eu estabelecerei Existem duas diferenças, a paz com Deus e a paz A paz com Deus é uma paz relacional. A Bíblia diz que através de Jesus, por meio do sacrifício, por intermédio do sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus. Irmão, você não precisa ter medo de Deus, não. Deixa eu falar uma coisa para você, não precisa. Jesus morreu para nos dar paz. Mas não somente uma paz com Deus, mas uma paz de Deus. Essa paz experimental, gente, é uma paz que nós experimentamos em meio à caminhada. A paz que o mundo... Olha que Jesus falou assim, eu vos dou a minha paz, mas não a dou como o mundo... Não, foi muito fraco. Eu vos dou a minha paz, mas não a dou como o mundo... Jesus estabelece assim, existe uma paz que o mundo oferece e existe a paz que eu ofereço. Sabe qual é a paz que a gente mais vê no mundo? Você só está em paz quando os seus boletos estiverem em dia, quando estiver tudo bem. A paz que esse mundo oferece é uma paz com ausência de problemas. Mas sabe qual é a paz de Deus? A paz de Deus é uma estrada em meio às turbulências da vida. Deus promete estar com você e te dar paz. Irmão, crente é a coisa mais linda que existe também. A gente é chato, mas é lindo também. Você dá bom dia para a pessoa está só bagaceira. Mas ela olha para você e fala, bom dia. Ela está sorrindo. Por quê? Porque ela tem a paz experimental. A paz interior dela não é por causa das circunstâncias. Paulo diz assim, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Por isso em tudo somos abatidos, mas não desamparados. Perplexos, mas não abatidos. Paulo estava falando de uma condição que vem de dentro, de uma paz, que é Deus que pode te dar. Deus está prometendo essa paz para mim e para você hoje. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Porque, gente, mesmo Salomão que escreveu isso, escreveu assim, de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração. E Filipenses diz, e a paz de Deus, que excede todo, guardará os vossos corações e a vossa alma. Existe uma paz à disposição daqueles que estão em Cristo. Só que nós precisamos dedicar a Deus. E eu quero finalizar com essa frase do Billy Graham, que ele diz assim, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Talvez você vai ser a única Bíblia que o seu amigo vai ler um dia. Você vai ser a única pregação que a sua família vai escutar. Você tem noção do que é isso? Ontem nós indo para Cotia, o Joe falou uma frase que eu já tinha ouvido também, né? Ele diz assim, pregue, se possível, use as palavras.
Hoje em dia, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem está aí no dia a dia e tenta pregar o evangelho para as pessoas e tal, vê o quanto é difícil você falar de Jesus. Porque, infelizmente, o crente, né, o cristão, quando você fala que é evangélico, irmão, meu Deus, você já tem um rótulo. Então, quando a pessoa, você é crente, eu falo, depende do tipo de crente que você tem na cabeça. Mas, sabe quando é que o mundo vai ver o verdadeiro evangelho? Quando as suas ações forem correspondentes ao que você crê. João Batista, preparando o caminho, ele soltou uma palavra, ele diz assim: vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Quem lembra dessa palavra dele? Produzam, pois, frutos. Frutos. Em João 15, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Ele fala assim: olha, sem mim, nada podeis fazer. Aí ele fala assim: olha, o ramo que não dá fruto, o meu pai, o lavrador, corta e lança no fogo. Mas o ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Eu vou falar uma coisa que vai te chocar. Tem pessoas que frequentam a igreja, mas não estão em Jesus. Tem pessoas que estão dentro da igreja e vão para o inferno. Porque ser cristão não é algo que você se autodenomina. Ser cristão não é algo que você estando dentro dessas quatro paredes te torna um. Jesus disse: aquele que produz fruto. Você vai conhecer a árvore pelos seus. O que esse domingo está produzindo em nós de segunda a sábado? É isso que eu te pergunto. É isso que eu pergunto para mim todos os dias. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Deus está levantando uma geração em que a sua vida será maior do que as suas palavras. Deus está nos levantando, gente. Deus está nos levantando para viver uma vida de acordo com aquilo que nós cremos. Quantos creem nisso? E aqui eu finalizo para a gente refletir e praticar. Você compreende o que Jesus fez na cruz? Você já experimentou essa paz em seu coração? Sabe essa paz? Você já experimentou? O que as pessoas ao seu redor podem pensar sobre Deus quando olham para a sua vida? Quando as pessoas olham para você, elas veem o quê? Você está comprometido com a sua igreja local? Ou é apenas um frequentador ou consumidor? Irmão, na igreja nós temos pessoas que são consumidores e temos pessoas que são comprometidas. E se tem uma coisa que eu sempre falo para todos aqui, eu sei que vai ter os consumidores, que vão vir, vão consumir, e amém por isso. Mas o meu desejo, do fundo do meu coração, é que cada pessoa que seja membro da Bereana seja comprometido, que sirva. Ah, pastor, mas eu não tenho talento para fazer nada. Né? Tem gente que acha que é o ó do Borogodó, né? Meu Deus, não presta para nada. Uma vez eu estava dando um curso de liderança numa igreja, eu quero finalizar com isso aqui. E aí eu estava fazendo um exercício para ver, né, a aptidão das pessoas e tal. E teve uma irmã, e eu falei assim: olha, escreva uma coisa que você gosta de fazer na igreja. E aí cada um foi falando, e teve uma irmã que ela levantou e falou assim: pastor, eu gosto de lavar louça. Quando tem cantina na igreja, eu gosto de lavar os pratos. Eu virei para ela e falei assim: lave os pratos, para a glória de Deus. Se comprometa. Sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas que têm feito da igreja um show. Você não paga nem ingresso, é pior ainda. Você vem de graça, ouve um bom louvor, ouve uma palavra, consumiu. Ai, obrigado. E aí quando não é o louvor que a gente gosta, nossa, mas esse louvor de novo. Aí quando o pastor fala uma coisa que não gostou, fala. Aí sabe o que a gente faz? A gente troca de igreja. Sabe o que é isso, gente? Mentalidade de quem consome. Sabe o que Deus quer de nós? Que nós sejamos pessoas comprometidas.
Eu não sei a sua história. Talvez você veio aqui procurando se comprometer, ou talvez tentando ser renovado no seu comprometimento. Hoje eu quero orar por você, para que o seu comprometimento seja renovado. Amém? Eu quero que você fique de pé.